Olá a todos, sou Rodrigo Araújo, da RTC Academy, e nós estamos hoje com a grande presença do engenheiro Fabiano Souto, um docente que vai nos falar bastante sobre comportamento, sobre pessoas, sobre operações e um ponto importantíssimo que une tudo isso, que é confiabilidade. Então é com grande prazer que a gente está com o Fabiano aqui e vai bater esse papo informal sobre um programa de confiabilidade operacional. Então bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, Rodrigo. Agradeço muito a oportunidade sua, da Araújo, da gente bater esse papo, que eu acho que é muito importante, muito bem-vindo para o momento atual, falar do comportamento das empresas, das organizações, frente às indústrias 4.0 que estão surgindo principalmente, enfim, explicar um pouquinho o que é um programa de confiabilidade operacional. E dentro desse aspecto, né, que até para matar a curiosidade, a gente queria saber o que é esse programa, né, o que é o PCO, quais são os objetivos principais dele, e nós vamos linkar um pouco o PCO com alguns assuntos regulatórios quando pertinentes. Tá. Bom, Rodrigo, programa de confiabilidade operacional é um programa que vem para assegurar a continuidade do negócio, né? Confiabilidade de operações, continuidade do negócio, controle de perdas, tudo aquilo que está relacionado ao comportamento humano de uma organização. Na verdade, aqui a gente analisa a maturidade de uma organização baseada nos aspectos humanos. Tá? Então, como que a minha organização se comporta hoje no controle de desvios relacionado a comportamento. O termo comportamento, para nós aqui da engenharia, ele assusta um pouco na forma de controle, mas ele deve ser reconhecido como fator fundamental da entrega de resultado. Então, para tudo, a gente tem que defender o recurso humano como o bem mais valioso da empresa. Então, na verdade, um programa de confiabilidade operacional vai partir de um diagnóstico, vai colocar a empresa num nível de maturidade e em cima da maturidade da empresa, a gente vai definir uma série de ações para que a gente assegure a continuidade daquele negócio, controlando perdas, controlando acidentes, controlando incidentes, e trazendo isso para o mundo da segurança do trabalho, digamos assim, da confiabilidade operacional. Fabiano, você vem da engenharia, e você se aprofundou em aspectos comportamentais, ou seja, você é um engenheiro que trafega, né, que visita a área da psicologia. Porque o comportamento é uma grande área da psicologia. E quando a gente fala da condição do comportamento, e que é esse assunto que você tem estudado tanto, até criando um programa, esse programa de confiabilidade operacional. Isso daí existem níveis, como é que consegue mensurar isso daí nas organizações? Existe, Rodrigo. Existem vários modelos de você trabalhar comportamento. Tá? Eu trago um bastante simples e a gente divide aí uma organização em 3 níveis de maturidade. Fica mais fácil da gente entender e da gente trabalhar em cima do comportamento de uma organização. A gente parte de um nível básico, extremamente reativo, onde a gente tem a grande maioria das organizações por estratégia. Eu não quero dizer que as organizações com nível mais baixo em maturidade de segurança são aquelas que não dão resultado, não é isso. Estrategicamente elas se posicionam ali. Tá? São empresas reativas, onde se trabalha muito a gestão por acidente, a gestão por incidente, se trabalha muito as causas imediatas de um determinado evento, mas elas funcionam bem dentro da sua cultura. A gente não consegue mudar a cultura de uma organização de forma tão rápida. A gente precisa mudar comportamentos individuais, comportamentos de liderança, comportamento da organização como um todo, para a gente chegar num segundo nível. O segundo nível, ou nível intermediário de maturidade, é aquele onde a pessoa já começa a colocar os seus objetivos pessoais à frente de alguns objetivos, algumas propostas da organização. A valorização pessoal faz com que ela comece a ter cuidado com as suas ações,
começa a ter uma responsabilidade maior sobre seus atos, começa a ser responsabilizada e reconhecida por tudo aquilo que faz dentro de uma empresa. O segundo nível de maturidade é aquele que tem empresas que valorizam muito o capital humano, tá? E as pessoas se sentem valorizadas e tomam suas decisões. Então é um nível proativo. As pessoas entendem que a segurança parte de cada uma delas e que elas são responsáveis pela sua segurança e pela segurança de seus colegas também. Então, conceitualmente, as pessoas que operam uma empresa como essa, elas já têm a segurança num outro nível de maturidade. Por isso que a gente entende como um nível intermediário para chegar no nível mais alto, né? Onde os interesses da empresa e os interesses pessoais fazem parte das tomadas de decisão. Todas as decisões tomadas numa empresa com nível mais alto de maturidade e segurança partem de uma gestão de mudança baseadas em valores pessoais. Nenhuma decisão é tomada se não for de interesse das pessoas, assegurando a continuidade do negócio, né? O que importa? Importa que as pessoas estejam saudáveis e disponíveis para o trabalho, né? E quando a gente fala em pessoas saudáveis e disponíveis para o trabalho, a gente envolve treinamento, a gente envolve capacitação, a gente envolve o accountability, a gente envolve a responsabilização, tudo aquilo que o capital humano deve colocar na sua operação. Então é um outro nível de maturidade. Como que a gente chega lá? A gente parte de um diagnóstico que avalia em que nível de maturidade uma organização se encontra, define um plano estratégico de mudança de comportamento para diversas áreas da empresa, pode ser em área técnica, pode ser em análise de acidente, análise de incidente, pode ser em integração continuada das pessoas, pode ser no treinamento, na capacitação, para poder atingir os níveis mais altos de comprometimento humano, né? Que passa por segurança, passa por controle de desvios, controle de incidentes, controle de perdas, né? Tudo aquilo que pode, de certa forma, impactar na continuidade do seu processo. Ótimo. É por isso que eu digo, um programa de confiabilidade operacional tem como objetivo principal manter as pessoas disponíveis para o trabalho, assegurando a continuidade do seu negócio. E tudo aquilo que envolve a permanência das pessoas no local de trabalho, sendo saúde, sendo segurança ou sendo própria capacitação para o negócio. Nós tivemos há pouco tempo atrás o Gianfranco, muito conhecido pela NR35, mas hoje ele é um consultor, um auditor fiscal do trabalho aposentado. E a gente começou a nossa conversa falando do que a gente preza mais. O que a gente preza mais são as pessoas. Tá? Claro. E dentro desse aspecto, existe uma onda que, ao meu ver, isso é uma opinião pessoal, um tanto quanto equivocada, na interpretação da indústria 4.0. De falar, olha, vai automatizar tudo, então as pessoas ficam para trás. Na realidade, nós entendemos que haverá ou há um acesso à tecnologia. E dentro dessa tecnologia existe tecnologia para comportamento também. Claro. Tecnologia para as pessoas. Assim, essa visão da 4.0 dentro do PCO, dentro desse programa de confiabilidade operacional, como é que se encaixa? Bom, a indústria 4.0 foi o que você falou. Ela traz tecnologia. Ela não vai automatizar tudo. Só que se ela traz tecnologia, as pessoas têm que estar preparadas para usar essa tecnologia. Então passa por capacitação, passa por valor humano, né? As pessoas devem entender a importância de estarem preparadas e disponíveis para o trabalho. Eu volto mais uma vez na questão da disponibilidade humana. Quando a gente fala em confiabilidade, a gente fala em pessoas que asseguram um processo, né? Independente do número de pessoas, pode ser uma, pode ser 1000, mas essas pessoas elas têm que estar saudáveis e disponíveis para o processo, né? Seja para operar uma indústria 4.0 ou seja para operar uma indústria familiar tradicional para buscar o resultado que aquela organização tem como objetivo. Independente do seu mercado, independente do seu setor, independente do negócio e do volume de pessoas que operam aquela empresa. O importante aqui é a gente avaliar a maturidade para que as pessoas criem um interesse na autoproteção e na proteção do outro, né? Chamado de cuidado ativo aí em muitas
em muitas literaturas, mas isso é importante. Esse é o foco do negócio, né? Programa que assegura a continuidade do negócio baseado em aspectos humanos, né? E quando você fala de continuidade de negócio, nós muito envolvidos em assuntos regulatórios, em normas, dois pontos importantes de tudo que você falou. Por exemplo, quando nós nos remetemos, e já foi muito discutido aqui, na norma regulamentadora número 1, o fórum agora não é tratar de norma, obviamente, mas só para ter uma reflexão de como os assuntos eles se interagem. Então, na NR1, quando nós entendemos lá que ela, como uma norma regulamentadora geral, ela fala do direito de recusa do trabalhador para uma atividade de risco. Sim. Quando você fala do direito de recusa, a nossa ideia é que ele tem que estar treinado, capacitado, e ele tem que ter a percepção daquele risco. Então, se você não tem esse cuidado com a pessoa, que é esse cuidado com o trabalhador, como ele vai ter um direito de recusa? Exato. Quando eu falei em aspectos humanos, trata muito disso. Quando se tem um determinado evento indesejável, pode ser uma perda, um desvio, depende do conceito que a gente vai usar aqui, mas numa análise bem feita, né, a gente tem que ter muito cuidado em atribuir culpa e responsabilidade. A análise dos aspectos humanos que fazem com que uma determinada pessoa tome uma decisão é que devem ser analisados. Isso envolve, inclusive, compliance, né? Isso envolve o direito de recusa, isso envolve a gestão de pessoas, né? A socialização, o ambiente de trabalho, vários fatores que influenciam na tomada de decisão de uma pessoa. E isso é que a gente deve avaliar. É para isso que a gente criou um programa, justamente para ter esses aspectos humanos, de certa forma, controlados ou monitorados, que nos dê a permissão e a possibilidade de traçar planos de desenvolvimento pessoal para que as pessoas estejam capacitadas da melhor maneira para o meu negócio. Esse é o objetivo. E mais uma outra consideração. Óbvio que uma organização ela é formada por sistemas e que todas as partes são importantes. Mas num programa de confiabilidade operacional, o RH é um dos atores principais, né? Quando a gente fala dos recursos humanos, do desenvolvimento humano e organizacional, está intrinsecamente relacionado ao PCO, né? Exato. O RH é o fator super fundamental num processo de mudança como esse, num processo de transformação como esse. Você mudar o nível de maturidade de uma empresa está mexendo... a gente está falando sobre cultura, né? E cultura você não muda da noite para o dia. Você tem um período longo de mudança, que vai depender muito da vontade da organização de mudar, de se transformar, né? Essa mudança passa pelo desenvolvimento humano, seja do operador, seja do gerente, de qualquer nível hierárquico, e da população como um todo daquela organização, né? O desenvolvimento humano dentro do RH tem um papel fundamental nessa mudança, nessa transformação. Eu vou dar um exemplo para você. As empresas hoje recebem um colaborador com uma integração. A integração vai dizer tudo que aquele colaborador vai fazer naquela empresa. E vai dizer muito mais em relação ao comportamento dele dentro da empresa dali por diante. Uma integração feita apenas para cumprir um determinado tempo, para atender uma determinada demanda, nem sempre vai trazer o resultado que a empresa precisa. Um programa de integração que a gente entende como continuada, onde aquele colaborador vai ter a possibilidade de ser acompanhado, pode se transformar lá na frente no desenvolvimento de carreira. Automaticamente você entra numa empresa, você é recebido e acolhido, você é capacitado e treinado, você entende os objetivos da empresa, alinha o seu objetivo pessoal ao objetivo da empresa e é estimulado a crescer na empresa. Esse estímulo é muito importante para o desenvolvimento de pessoas dentro da empresa. E você lá na frente vai mostrar uma sintonia muito grande com todos os processos daquela organização.
Isso é trabalhar e controlar o comportamento humano dentro de uma organização. Então tudo parte do primeiro momento que você entra na empresa. Dali por diante é papel fundamental do desenvolvimento humano das pessoas através de um RH, né, para você chegar ao objetivo de transformação, de maturidade ou de ajuste comportamental ou de controle, né, de desvios associados a comportamento. Olha, nós vamos ter vários bate-papos, tá? Até para ir para as nossas considerações. Eu vejo como um assunto de extrema importância. Essa união da engenharia com a psicologia, ela é fantástica. Sabe? A nossa história de educação vem dessas duas grandes áreas, então eu fico muito feliz de escutar isso, vindo de você, como um professor, como um docente, e que estudou tanto para poder chegar numa ferramenta, num programa. Não é fácil para o engenheiro andar por esses mundos de desenvolvimento de pessoas. Eu sou engenheiro agrônomo de base, não sei se você sabe, depois eu me especializei na área de higiene ocupacional, passei pela área de meio ambiente e ultimamente tenho trabalhado muito esse lado de psicologia do trabalho. Então eu tenho entrado aí um pouco no mundo do desenvolvimento de pessoas, mas sempre focado na engenharia. É muito importante essa questão de capacitar, mas capacitar bem, né? E capacitar bem, fazer um trabalho bem feito, é aquele que de fato vai assegurar a continuidade de um processo de empresa e de um processo de desenvolvimento humano, né? Você tem que alinhar o que a pessoa quer como objetivo de vida, né? E o que a empresa ou organização quer como objetivo de entrega, como objetivo de negócio. A partir do momento que você consegue alinhar objetivos pessoais com objetivos profissionais, eu tenho certeza absoluta que você tem sucesso na sua carreira e entregando para a empresa aquilo que tem de melhor em você. Então eu quero te dar parabéns por essa iniciativa tão boa e de um assunto que carece tanto hoje nas organizações, que é essa mistura da engenharia com a psicologia, e fazer isso tornar um programa, que é o Programa de Confiabilidade Operacional. Então só tenho a te agradecer, em nome da família RTC, de todos aqui, a tua presença. Eu que agradeço muito essa oportunidade de bater esse papo com você. Estou disponível para a gente voltar e continuar essa conversa, que ela é muito longa, você entra num aspecto aí de desenvolvimento de pessoas e a gente vai longe. E eu tenho muita vontade de contribuir com vocês dentro dessa busca pelo treinamento, pelo desenvolvimento contínuo das pessoas nas áreas de segurança e compliance. Vamos começar a falar de compliance também, que é importante trazer esse tema aqui para dentro, porque quando a gente fala de comportamento de pessoas, a gente envolve muito mais. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço. Muito obrigado. Com certeza estaremos juntos aí, juntos com todos. E conte comigo sempre.